2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. João capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Eu quero isso, eu paro de pedir, eu digo obrigado, eu creio e aí eu ajo. Pare de pedir, apenas agradeça o que tem. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso? Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. 2 Pedro 1:3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Lucas, capítulo 5, versículo 39. E ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Jesus traz a graça, o perdão e a nova chance. Ele trouxe a nova aliança através da obra consumada da cruz. Largue o velho e apropria-se do novo. Portanto, receba de Deus a bênção e o refrigério para ter a oportunidade de fazer coisas novas e boas. Deus é maravilhoso. Glorifique a Deus e não tente adaptar a mente velha a uma ideia nova. É necessário nascer de novo e esquecer o que ficou para trás. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3.
seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Mateus capítulo 19, versículo 6 a 30. Aqui apenas um resumo. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para que foram chamados de acordo com o seu próprio propósito. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 3 a 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Mateus capítulo 6, versículo de 6 a 7. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. João, capítulo 16, versos de 12 a 15. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Hebreus capítulo 6, versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Lucas capítulo 5, versículo 37 e 38. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isaías 58:11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos, numa terra enriquecida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. João capítulo 19, versículo 30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Mateus capítulo 6, versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. João capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículo 33. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzido uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Hebreus capítulo 7, versículo 22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Gênesis capítulo 3, versículo de 12 a 13. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você já recebeu
Jesus como seu único Salvador? Vamos fazer isso agora? Você crê em Jesus, que Ele é Filho de Deus? Então vamos confessar Ele agora, para você aceitar Ele como seu único Salvador, para entrar na família de Deus e ser co-herdeiro com Cristo Jesus. Todo mundo fala, muitas pessoas falam que é filhas de Deus, mas isso não é verdade. Só se tornam filhos aquele que confessa o Filho. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus demonstra seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. O Pai ama o Filho e entregou-o em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3, versículo 35 e 36. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 10. Vamos orar? Vamos receber o nosso Senhor Jesus como nosso único Salvador? Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço que pequei e venho a Ti confessá-los e pedir o seu perdão. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Por isso eu abro o meu coração e Te recebo como meu Salvador, Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Por favor, dirija a minha vida daqui para frente e me transforme para que eu faça a Tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus. Amém. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9. Seja bem-vindo. A partir de agora você faz parte da família de Deus. Pela graça, pela fé. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.